Viva estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Viva estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida
Querido, chegou o momento de refletirmos na palavra. Hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia, Isaías 49, versículo 14. Pediu o auxílio da projeção e recorra à versão
NVI, Nova Versão Internacional. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Isaías 49, versículo 14 e 15. Nós leremos, na verdade, do 14 ao 16. Ele que encontrou, diga um amém. Poucos, acho que uns 4 ou 5 encontraram. Quem não encontrou, diga misericórdia. Jesus, ajuda, irmã. Isaías 49, 14, 15, 16. Glória a Deus. O texto já está na projeção. E o tema dessa mensagem, a gente costuma dar o tema depois da ilustração, mas eu vou dar o tema antes de ler o texto. O tema é o amor maternal de Deus. O amor maternal de Deus. Você pode repetir comigo? O amor maternal de Deus. Isso porque Deus desejou expressar o seu imensurável amor à humanidade e encontrou através do exemplo da mãe. Deus escolheu a maternidade como exemplo único para expressar o seu tão sublime e grandioso amor. Logo subentendemos que não existe amor humano maior que o amor de mãe, tendo em vista o fato de que ser o único amor em que Deus permite essa comparação. Isaías 49, versículo 14 diz: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O versículo 16 diz: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Olha que coisa tão forte, tremenda, né, gente? A Bíblia diz que todos os dias Deus levanta as suas mãos para abençoar a terra, a sua criação. E a primeira coisa que Ele vê é justamente o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Esse é o tão sublime e imensurável amor de Deus, e Deus quis uma hora expressar e encontrou na maternidade uma maneira para que nós tivéssemos ao menos um mínimo entendimento possível do que é o seu amor. E embora o amor materno possa falhar, Deus jamais falhará. Por essa razão, Ele faz essa comparação. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, desde que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas se esta mulher, porventura, venha se esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei. Deus não esquece de você. Não há como Deus esquecer de você. Não há distância ou dificuldade alguma que faça com que Deus possa vir a se esquecer de você. Amém, queridos? E sobre o amor maternal de Deus, a maneira dele se expressar, conforme você percebe no versículo 14, ele já deixa a realidade explícita, muito bem explícita, quando Deus diz: quando Sião questiona, o Senhor me abandonou e o Senhor desamparou. O que eu aprendo nesse texto e gostaria de extrair como lições em nossas vidas é a primeira verdade: a mãe que é mãe não abandona. Deus faz essa comparação através da maternidade, e o que Deus está nos dizendo é que Ele não nos abandona. E um exemplo prático para que a gente venha ter a mínima noção é olhar para as nossas mães. As nossas mães que sentiram o instinto materno logo quando perceberam que seriam mães, quando descobriram que seriam mães.
a vida muda completamente, começa a amar um ser que ainda não existe, começa a projetar a sua vida, projetar o seu nome, começa a projetar os seus dias, sem ao menos conhecê-lo, sem ao menos vê-lo, começa a sentir as dores das contrações, os desconfortos durante a gestação, até mesmo a dor do parto e o prazer da amamentação, onde a ciência diz que um bebê só consegue ver 15 centímetros de distância, que é justamente o espaço, a dimensão dos seios para a face da mãe, e a criança consegue reconhecer a sua mãe. Como é sublime, como é divino, como é sagrado a maternidade. E Deus faz essa comparação para dizer, olha, a mãe que é mãe, ela não abandona um filho, eu também não abandono o filho. Nós temos inúmeros exemplos de mães guerreiras. E quando eu falo de mãe, por isso que a ênfase, mãe de verdade, porque parir, dar à luz, gerar, não significa ser mãe. Qualquer uma pode fazer isso. Mas a verdade é que a maternidade vai muito além da gestação, vai muito além do parto, é toda uma vida, é toda uma história, porque existem fases e cada fase é um desafio, e não adianta, o filho pode ser barbado, já pode ter outros filhos, mas sempre vai trazer preocupação. A mãe sempre vai ficar preocupada com o seu filho. Então Deus diz, olha, eu não abandono. É verdade que há casos de mães que abandonaram os filhos. Há casos de mães que simplesmente deixaram seu filho à mercê da vida, a mercê do Deus dará. Mas nós não queremos falar sobre essas mulheres que nunca conseguiram entender a missão divina da maternidade. Nós estamos falando sobre mães de verdade. Principalmente aquelas que perceberam que seriam mães por uma surpresa. E mesmo assim, deixaram de viver os seus sonhos para sonhar essa maternidade. Deixaram de estudar, deixaram de trabalhar, deixaram de conquistar os seus objetivos para tornar os objetivos dos seus filhos possíveis. Alguém já disse que a gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai, e a gente só aprende a ser pai quando se torna avô. Parece que é verdade, irmãos. A partir do momento que a gente se torna pai, a gente começa a dar valor aos nossos pais. A gente vê o quanto é difícil ter filho. Ou será que só eu penso assim? Eu vi uma história de uma mulher que ficava observando uma outra mãe, cuidando de 3 meninos. Se mexia para um lado, mexia para o outro, e ela ficou olhando, e de repente ela não aguentou a curiosidade, se aproximou e disse, você deve ser muito feliz, não é? Ela disse, feliz por quê? Porque você tem 3 meninos. Ah, você diz isso porque certamente não tem nenhum. Não, eu digo isso porque eu tenho uns 5. A gente vê o sacrifício que é ser mãe, que é ser pai, você abdicar do seu tempo, dos seus sonhos, dos seus ideais, para tornar a vida do seu filho mais fácil, os sonhos mais possíveis e mais prováveis. Principalmente mães de crianças especiais. Acredito que Deus confia filhos especiais a mães especiais. Essas sim entendem que o menino precisa dar atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. E elas estão lá de prontidão, fazendo toda a missão de educadora, recreadora, e tudo que nós possamos imaginar, como psicóloga, como médica, como cozinheira, ela está lá cumprindo a sua missão. Pessoas, filhos especiais, Deus confia a mães especiais. Eu imagino que alguns de vocês também acompanharam um vídeo bem interessante que viralizou na internet. Trata-se de Kevin Durant, um jogador de basquete que em 2014 foi eleito o melhor e o mais valioso atleta da NBA. É hora dele receber a premiação e dar o seu discurso. E ele começa falando sobre a sua mãe, os sacrifícios e as dificuldades. E ele diz para aquela senhora, você é a verdadeira campeã. Todos ficam em pé, aplaudem, a emoção toma conta do lugar,
e do ambiente que ninguém consegue conter as suas emoções. E eu creio que por trás de cada herói sempre há uma heroína em forma de mãe. Por trás de cada campeão sempre há uma campeã em forma de mãe. Alguém que investiu, alguém que se sacrificou, que se doou e que se dedicou com todo esmero, com todo empenho, com todo afinco, para tornar o sujeito um sujeito homem, um macho alfa, de responsa. Eu creio, não tenho dúvida disso, e essa homenagem foi mais do que justa e impressionou o mundo todo. É esse exemplo de mãe que influencia a humanidade. Mas a Bíblia diz que uma mãe pode até vir esquecer do seu filho, no caso, abandonar. Você pode ver comigo a Bíblia em Salmo 27, versículo 10. Veja o que o salmista nos diz. Salmo 27, versículo 10. Olha a confiança e a convicção do salmista. Os irmãos encontraram? Ainda sobre a mãe, que é mãe não abandona, mas o texto nos fala sobre o amor mais sublime, acima do amor materno, que é justamente o amor divino, onde Deus expressa em toda a palavra o seu verdadeiro amor. Olha o que o salmista diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, meus queridos, o amor maternal de Deus, ele não abandona sobre nenhuma hipótese, sobre nenhuma condição ou circunstância. A Bíblia nos apresenta o exemplo de mãe como o maior amor humano e aquele que mais se aproxima do amor divino, mas mesmo assim esse pode ser falho, esse pode vir a falhar. Contudo, o amor de Deus jamais falhará, e Deus é um Deus que não abandona, mas Deus acolhe. Amém? Vocês estão entendendo? Quando Deus usa o exemplo da maternidade, se coloca acima da maternidade. A outra verdade que está escrita também em Isaías 49, 14, que é um amor que não desampara. A mãe que é mãe, ela não desampara. É o que o texto nos diz, quando fala, mas Sião diz o Senhor, me esqueceu, o Senhor me desamparou. Deus não desampara. E Deus mais uma vez recorre ao exemplo da mãe que não desampara o seu filho. Não sei se você já ouviu falar sobre um jogador de futebol do Paraguai, que estava no auge da sua carreira. Ele era conhecido como o terror dos brasileiros. Eu estou falando de Cabanas. Estava no México, jogando no time mexicano, até que em 2010 foi surpreendido com um tiro, e a bala ficou alojada na sua cabeça, e ele ficou entre a vida e a morte, em coma, algo que trouxe, uma repercussão internacional. O mundo todo tratou desse assunto. Por que eu estou falando de Cabanas? Porque a sua esposa o deixou, porque o seu empresário o deixou, porque a sua empresa e o seu clube o desamparou e o abandonou no momento que ele mais precisava. E ele volta para a casa de quem? Passou nos jornais, e não sei se você viu, se não viu, você ainda pode acompanhar isso, porque está a acesso de todos. Ele volta para a casa da sua mãe. O que me chama a atenção é que esse homem se tornou milionário através do futebol, mas não tirou a sua mãe da miséria, não tirou a sua mãe da pobreza. E um dia ele reconhece que todas as portas se fecharam, e a única porta que permaneceu aberta foi a porta justamente da casa da sua mãe. Aí ele volta frustrado, arruinado, arrasado, para ser padeiro naquele vilarejo, vivendo sobre aquela casa tão simples e tão humilde da sua mãe, que construiu com tanto sacrifício. Sua esposa, suas mulheres, seus empresários e seus amigos ajudaram a ele
sabe, torrar todo o dinheiro conquistado e acumulado. Mas na hora que precisou, todos deram as costas. É incrível a história de Cabanas, que mostra que, infelizmente, ainda existem pessoas assim. Pessoas que valorizam tudo e todos, mas esquecem a sua mãe, que ignoram a sua mãe, que não dão a devida importância à sua mãe. E a mulher desse personagem nos ensina que mãe, não desampara, mas Deus nos revela que é possível, ainda que haja, é possível que haja uma mãe que venha desamparar o seu filho. Vamos ver a Bíblia em Isaías 66, 13. Por gentileza, Isaías 66, 13. Olha o que Deus diz, e mais uma vez recorre ao exemplo materno. O amor maternal de Deus. Isaías 66, versículo 13. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Gente, eu fico sinceramente impressionado com essa comparação que Deus faz. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está acompanhando, assimilando. Mas Deus deseja revelar o seu amor para a humanidade. E Ele nos dá um exemplo prático, que é o exemplo da mãe que não esquece. É o exemplo da mãe que não abandona. Mas Ele disse, ainda que essas venham esquecer ou abandonar, eu, como mãe, olha o que o texto nos diz, eu vou consolar, eu vou confortar. Foi o que Cabanas encontrou. O consolo e o conforto da sua mãe. Como se tudo isso que foi citado aqui não bastasse, o que eu acho interessante é que Deus vai para o reino animal, e aqui nós estamos já na conclusão da mensagem, e no reino animal Ele chama duas fêmeas para dar exemplo sobre o amor maternal de Deus. A primeira fêmea que eu apresento a vocês, citada por Deus, é a galinha. É a mãe galinha. Jesus, no Evangelho de Mateus 23, versículo 37, diz que, ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que apedreja aqueles que a ti foram enviados, quantas vezes eu quis te proteger debaixo dos meus braços, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus se compara ao amor de uma galinha. Não sei se você já observou, mas a galinha é capaz de tudo para proteger os seus pintinhos. Ela é capaz de enfrentar galos, gaviões, e falcões e o que vier para proteger os seus pintinhos. E Jesus utiliza o exemplo dessa galinha protetora, que acolhe, que ampara, que abraça, que protege. Certa feita eu vi uma história de que havia uma floresta que estava incendiando. Já existiam chamas, umas labaredas imensas, e todos os animais fugiam dessa floresta, e de repente os bombeiros perceberam que havia um animal que era justamente uma galinha que fugia em direção à floresta, e entrava a floresta dentro, desesperada, e simplesmente o fogo acabou com tudo. Dias depois eles perceberam aquela galinha carbonizada. Quando eles vão mexer com todo o cuidado, eles percebem que embaixo dela havia os seus ovos. E os seus ovos foram chocados, mesmo perante a sua morte. Ela foi capaz de cuidar, proteger e gerar a vida. Aí Deus faz esse exemplo. Quantas vezes eu não quis te proteger aqui, debaixo? Essa é a mãe galinha. Aqui tem muitas mães galinhas. Não tem? Aquela que acolhe, que protege, que cuida. Essas mães galinhas, às vezes, quando ela entra em conflito com a nora, é pena para tudo que é lado. Mas elas não deixam de ser acolhedoras. Elas estão lá sempre protegendo os
os seus filhotes. E outro exemplo de mãe, ainda no reino animal, que Deus nos dá, é a mãe águia. Você pode abrir comigo a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 11. E nós vamos ver a mãe águia, Deuteronômio 32, versículo 11. Você depois vai ver se sua mãe é águia ou se sua mãe é galinha. A mãe galinha nunca quer que o camarada saia de casa. Ela está sempre ajeitando o bichano lá, para que ele nunca saia de casa. Ela se torna, às vezes, a maior adversária da nora, viu? Para ela, todos crescem, menos seu filho. Agora vem a mãe águia, Deuteronômio 32, versículo 11. Olha o que nos diz Deuteronômio 32, 11. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Enquanto a mãe galinha cria um ninho para permanecer com seus pintinhos para sempre, o cabra fica galo, mas ela ainda quer ele por perto. A mãe de galinha não, ela coloca espinhos no seu ninho, para quando o marmanjo começa a completar 18 anos, ele já procura o que fazer e para onde ir. Ela começa a colocar espinhos no seu ninho e quando o filhote vai crescendo, ela simplesmente pega o filhote, dá um voo rasante e nas alturas solta o seu filhote. Essa é a mãe águia. Ela cria uma zona de desconforto e ela provoca um ambiente de autonomia. Aí de repente, se o filhote não conseguir voar com suas próprias asas, ela vem novamente e consegue ampará-lo nas suas asas, devolve ele para o ninho, mas fica fazendo isso o tempo todo, até que ele se toque a trabalhar e vai construir seu próprio lugar. Olha o que o texto nos diz, como a águia que desperta a sua ninhada. A águia desperta a ninhada, paira sobre os seus filhotes, ou seja, joga seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Deus se revela com esse amor, o amor da mãe galinha, o amor da mãe águia. Você que é nora, você casou com um filho que tem a mãe águia ou a mãe galinha? Olha, se você casou com um filho cuja mãe é águia, ela vai ser soleada. Agora, ser galinha não adianta, minha filha. Não adianta reclamar, porque o filho dela sempre vai ter razão. E se você for reclamar, ela vai dizer, deixa ele vir para casa que eu cuido melhor. Não adianta. Mas enfim, essa é a maneira de Deus se expressar. Além desses exemplos na natureza, existe um que me surpreende. A Bíblia não menciona, mas a natureza é a criação de Deus e nos dá grandes lições. Sabe qual é? É a mãe pelicano. Não sei se você sabe, mas quando seus filhos estão com fome, ela simplesmente pega o seu bico, perfura o seu peito, tira o seu sangue para dar de beber e tira a sua pele para dar de comer aos seus filhotes. Essa é a mãe pelicano. Essa é a maternidade da natureza. É incrível, é extraordinário como a mãe ela faz esse alto sacrifício em benefício dos seus filhos. Eu imagino que a maioria de vocês aqui tem uma mãe que é um exemplo como um pelicano. Aquela mãe que deixa de viver para nos dar a vida, que deixa de se alimentar para nos dar o alimento. Eu vi uma história, uma época que eu achei muito interessante, que se tratava de uma região onde havia dois povos que durante muitos anos foram inimigos. Uns residiam no alto da montanha e era uma tribo indígena canibal, e o outro na planície, muito próximo uma da outra, que era ribeirinhos ao lado do rio. Eles tinham feito um tratado de paz que já durava alguns anos, mas de repente, enquanto
uma mulher estava às margens do rio lavando as suas roupas. Ela percebeu que por um momento de distração, alguns daquela tribo de canibais levaram o seu filho. Ela começa a gritar feito louca entre os ribeirinhos. Estavam cada um nas suas cabanas. Me ajude. Os homens se reúnem, se preparam para a guerra, disposto a escalar aquela montanha. Uma montanha muito íngreme, de difícil acesso. E tiveram inúmeras dificuldades, eles tentavam e não alcançavam o êxito, se esforçavam e não viam o sucesso. E estudavam estratégias para chegar até lá, e depois de horas eles veem uma mulher descendo com uma criança. Eles ficam surpresos e dizem: como a senhora conseguiu fazer isso? O que foi que a senhora fez? O que é que aconteceu? Ela disse: ora, eu simplesmente fui buscar o meu filho. Meu filho. E todos não conseguiram entender como ela foi capaz de fazer aquilo. Sabe, queridos, a mãe, ela entra em lugares que policiais não têm coragem. Ela entra em lugares que psicólogos, advogados não têm coragem, que médicos não têm coragem, que políticos não têm coragem. Elas entram em lugares que sacerdotes não têm coragem. As mães estão dispostas a tudo, aí aonde for, para resgatar um filho. Eu tive uma experiência interessante há algum tempo. Uma mãe me convidou para ir ao presídio, visitar o seu filho. Pastor, o senhor pode ir? Eu posso. É um pedido de uma mãe. Em desespero eu vou. Nós fomos. Escuta, temos aqui 4 a 5 agentes penitenciários, inclusive coordenadores de setores, e me concederam essa possibilidade de me reunir com o pessoal no pátio, na realidade de adentrarmos o pátio do presídio, aberto, a céu aberto, era praticamente meio-dia. E eu cheguei lá com a Bíblia na mão, e essa mãe foi para o pessoal que estava jogando dominó: ei, para aí, que o pastor vai fazer uma oração. Foi para o pessoal que estava jogando baralho, para o pessoal que estava assistindo, para outro pessoal que estava jogando conversa fora, e outro que estava até jogando futebol, outros simplesmente lendo e fazendo outras coisas. De repente, gente, tudo parou no presídio. E quando eu observo, estavam todos de mão dadas. Começa a fazer um louvor, começa a fazer uma oração. Eu estou falando ao sol escaldante da nossa região do sertão. Todos lá de mão dada, louvando. Eu trago uma palavra, depois trago uma oração. Quando aquilo acabou, a gente viu os homens chorando, os homens emocionados. Quando aquilo acabou, eu estou retornando para minha casa e eu penso comigo: é impressionante como eles respeitaram a minha pessoa, a pessoa de um pastor. E Deus disse: foi a você. Não foi a presença de um pastor que eles respeitaram, foi o pedido de uma mãe. E pergunta aqui aos colegas que aqui estão: quem é a pessoa mais respeitada nesses ambientes? É justamente a figura da mãe. Personagem representada por essas mulheres que aceitaram a tão nobre, digna missão de serem mãe, de ver um ser sair de você, fluir de você, ser gerado por você, herdar de você traços físicos e depois tendências da sua própria personalidade. Isso é incrível, gente. As pessoas se cegaram e não conseguem ver o milagre. A Bíblia diz que o homem não consegue explicar como ele é feito no ventre materno. Nosso irmão Ezra Caprini fez até uma canção baseada nisso. Assim como o homem não sabe como é formado no ventre da sua mãe. Isso é mistério. Isso é milagre. E por mais que a ciência tenha suas explicações cabíveis e plausíveis, não tira o fato de ainda nos surpreender. Aqui na igreja tem 8 gestantes. Elas estão radiantes, felicíssimas.
E essa alegria e essa satisfação não se compara com nada que elas viveram até aqui. Os dias que minha esposa estava grávida, alguns irmãos brincaram: se preparem, porque os vossos dias jamais serão o mesmo. Aí eu disse: é verdade, eles serão melhores. E assim tem sido. Se preparem. Eles serão melhores. Mas acontece algo, sabe? Lembrando aqui que houve uma vez que a Sara, ainda muito bebezinha, começou a chorar na madrugada. Aí a Sara desperta Gabriel chorando. Aí começam os dois meninos a chorar, e eu olho para a mãe do lado, começa a chorar também. Eu me levanto, ligo a luz, quando eu vejo os três chorando, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou chorar. Se preparem, que essa é a realidade. Essa é a realidade, né? Mas tenha certeza que não há, é trabalhoso, mas não há trabalho muito bem, mais gratificante, mais prazeroso. Mulheres, mães que aqui estão, Deus um dia quis revelar ao mundo o seu imenso amor. E Ele vos chamou como exemplo, para serem exemplo único dessa comparação. Eu gostaria agora que as mães que aqui estão se levantassem, somente elas, ficassem em pé. Você quer conhecer o amor de Deus? Eu vos apresento as mães. Vamos aplaudir a Deus pela vida de cada uma delas. Glória a Deus pela vida de cada uma delas. Amém. Vamos nos colocar em pé. Eu tenho um exemplo grande de mãe. Eu nunca tive um pai presente em minha vida. Os irmãos conhecem a minha história. Eu tenho um pai biológico, a quem respeito bastante, mas não foi um pai presente. Não tenho nenhum trauma, não tenho nenhum bloqueio, não tenho nenhuma complexidade. Se tive, Jesus já curou. E ao invés de lamentar pelo que poderia ter sido, eu simplesmente procuro ser presente na ausência que tive. Então vivo em paz, sobretudo vivo feliz. Essa ausência me fez ser participativo em tudo. Tudo que uma mãe faz, eu como pai procuro fazer. Eu não gerei, não tem como gerar. Não amamentei, porque não funciona. Não tem como. Apesar de Sarinha às vezes vir para cima de mim, eu disse: o negócio está feio, viu, aqui. Quando bebezinha, mas a questão de botar para dormir, trocar fralda, limpar cocô, dar banho, dar alimentação, tudo isso eu fiz. E se alguém vier dizer: você fez o papel de uma mãe, não. Eu fiz o meu dever de pai, simplesmente de pai. E isso em momento algum para ajudar a minha esposa, mas para fazer o meu papel de pai. Papel de pai, porque mãe é mãe. E ninguém poderá alterar essa verdade. Amém?